Olá, pessoal! Bem-vindos à Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer a continuação da explanação daquele livro do padre Garrigou Lagrange, que nós começamos a discorrer anteriormente, que é O Homem e a Eternidade, né, sobre a vida eterna e a profundidade da alma. Então, esse livro aqui, escrito então por esse padre muito famoso da Igreja Católica, francês, né, que ele viveu na metade do século XX, até a metade do século XX, e ele escreveu então essa obra, que é uma obra muito famosa, né, O Homem e a Eternidade. Bom, o que essa obra ela fala? Ela fala sobre os novíssimos, inferno, purgatório e céu. Então, ela vai falar sobre esses três estados que o homem pode se encontrar após a morte, porque, como está escrito em Hebreus, ao homem é destinado viver morrer uma única vez, vindo logo após isso o juízo. Então, logo após a morte, o homem é julgado e é definido então o destino dele, se é para o inferno, onde ele viverá para sempre no estado de desespero, no estado de desgraça, no estado que ele não gostaria de estar, ele é jogado, né, por um fogo, é o fogo aceso pela ira de Deus, um estado de humilhação tão grande que ele faria de tudo para sair daquele estado, só que ele não pode mais sair, ele é colocado num estado, então, deplorável, que ele viverá para sempre naquele estado. Então, nós discorremos sobre isso no vídeo anterior. E hoje nós vamos discorrer sobre o purgatório e no próximo vídeo sobre o céu. O que ele vai falar, então, sobre esse outro estado, que é o purgatório? Porque no discorremos anteriormente, não há mais esperança. A pessoa que caiu no inferno, ela está para sempre desgraçada. Não existe mais esperança, não existe mais redenção, não existe mais uma perspectiva para ela. Essa pessoa está para sempre afastada de Deus. E realmente, a grande desgraça do inferno não são as penas de dano e dos sentidos, mas é a privação eterna de Deus. Esse é o maior sofrimento do inferno, é saber-se sempre distante de Deus, para sempre distante de Deus. No purgatório, ao contrário, a pessoa vai ter esperança. Muitos negaram o purgatório, principalmente os protestantes. Mas ao contrário do que dizem os protestantes, que não existe purgatório, que os méritos de Cristo já foram suficientes para remir os pecados da humanidade, os concílios de Trento, né, os concílios da Igreja Católica dizem bem o contrário, que é necessário sim esse estado de purificação, porque depois da morte não existem mais méritos. A pessoa que morreu, ela não pode fazer mais nada por si mesma. Tudo aquilo que ela fez durante a vida é que se levará em conta para o seu destino final. Quanto melhor tiver sido essa pessoa, quanto, por exemplo, mais generosa, quanto mais nobre tiver sido uma pessoa, quanto mais próxima de Deus ela tiver sido, mais ela sofrerá menos no purgatório, porque o menor sofrimento aqui na Terra, o maior sofrimento aqui na Terra é o menor sofrimento no purgatório, né? Porque lá realmente não existem mais méritos, existe uma satisfação. A pessoa lá, ela vai sofrer uma penitência, ela vai então purgar os seus pecados, né? Purgatório significa purgar os seus pecados. Como eu falei, não existem mais méritos. E lá, quais pecados se purgam? Os pecados veniais. Logo após a morte, os pecados veniais eles são apagados. Na verdade, não é bem os pecados veniais. Os pecados veniais eles são apagados na hora que a pessoa morre. O que ela vai pagar ali é a justiça divina. Né, ali no purgatório, então o que vai satisfazer vai ser a justiça divina. Essa pessoa ela vai estar num estado onde ela vai estar ansiosa
pela visão beatífica de Deus, que é o céu. Então, é esse estado intermediário, onde a alma está no estado préternatural. Como eu falei, ela não pode fazer mais nada por ela. Quando ela entra no purgatório, o tempo é contado de uma maneira diferente da que é contado aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente tem o tempo contado de maneira corporal, na vida corpórea, na vida vivida no corpo. Depois que a pessoa morre, a gente entra no estado de Evon, é a eviternidade, onde o tempo vai ser contado de maneira diferente, de uma maneira préternatural, de uma maneira sobrenatural. A alma entra num estado sobrenatural e ela se enxerga. Ela enxerga quais foram as suas falhas, quais foram os seus erros e por que ela está então ali naquele momento. Então ela está num estado onde ela está ansiando por ver a Deus. E realmente a maior tristeza do purgatório é não poder ver a Deus, que é a grande sede daquela alma. Ela tem a sede pela justiça de Deus, a sede pela graça de Deus, pela graça santificante de Deus. E ela vai obter de que maneira? Através dos sufrágios que os vivos oferecem para ela, através das missas, por exemplo, através dos sacramentos. Por exemplo, se você sabe o seu por aquela alma, o sofrimento que você vive aqui na Terra por aquela alma, isso vai ser de grande valia para ela, isso vai servir para atenuar o seu sofrimento no purgatório, né? As missas que você oferece para ela, os sacramentos que você vai, então, a confissão bem feita, tudo isso, as esmolas que você dá aos pobres, tudo isso serve para atenuar o sofrimento daquela alma. Então, é muito importante a gente entender que o purgatório é um estado intermediário. Até quando vai durar o purgatório? Muitos dizem que até o fim do mundo, porque Deus, no fim do mundo, ele virá julgar os vivos e os mortos. Então, ele vai dizer, né, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o princípio, porque eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estava então numa situação muito deplorável e você me ajudou. E ao passo que ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado a Satanás e a seus anjos, porque eu estive com fome e não me deste de beber, estive com sede e não me destes de. Estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava preso e não me visitastes, estava enfermo e não me acolhestes. Então ele vai fazer a separação entre justos e injustos. Os justos irão para a vida eterna e os réprobos, que são os malvados, as pessoas que não agradaram a Deus, irão para o inferno, que é o castigo eterno, para o lago de fogo e enxofre. Então, é muito claro na Bíblia que no fim do mundo vai acabar o purgatório. Então, o purgatório ele vai durar até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, quando Jesus virá em sua glória julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Até lá, os mortos em Cristo estarão ou no céu, né, já contemplando a beatitude eterna, ou estarão no purgatório, sofrendo então as penas eternas. O que é aprimorado no purgatório? Segundo o que diz a tradição cristã, as virtudes adquiridas, as virtudes infusas, como a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo são aprimorados naquela pessoa que está no purgatório. Como a gente disse anteriormente, aquela pessoa não pode fazer mesma, mas ela pode receber as graças que nós damos a ela, e ela tem conhecimento de quem reza por ela. É aquela pessoa que está no purgatório, quando ela sabe, né, quem ficou aqui na terra, quem ela deixou, quem está rezando por ela, e ela acaba sendo grata por essa pessoa, porque como nós dissemos anteriormente, ela mais nada pode fazer por si mesma, a não ser agradecer aquelas pessoas que estão rezando por ela. Elas são eternamente gratas e elas também rezam por essas pessoas numa questão de agradecimento a elas, porque elas são gratas a essas pessoas. E realmente a caridade é algo que é aprimorado nessas almas que estão no purgatório.
O que cresce com elas é a virtude da caridade. Elas não podem fazer mais nada por elas, mas no fim dos tempos elas estarão com uma caridade tão grande dentro delas que elas estarão realmente próximas já da visão beatífica de Deus. Elas estarão com o amor de Deus tão grande dentro delas que isso vai ser algo evidente dentro delas. Então é importante que essas almas recebam as nossas orações, que nós possamos fazer a nossa parte por elas, que nós possamos entender que essa eternidade, esse estado intermediário, é um estado que está aproximando essas almas da visão beatífica de Deus. Elas estão se aproximando de Deus. Depois que elas morrem, elas veem o estado em que elas estão. Se elas estão mais próximas ou menos próximas. Isso vai depender da vida que elas levaram aqui na Terra. Quanto mais caridosas, quanto mais generosas, quanto mais elas amaram a Deus e ao próximo, mais próximas elas estarão também da eternidade com Deus. Porque o que conta para a eternidade é o amor que nós tivemos a Deus e ao próximo. Então, quanto mais nós amamos a Deus e ao próximo, mais próximo também nós estaremos de Deus. Porque a medida do amor é o que nos aproxima de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante nós amarmos essas almas, né, nós rezarmos pelos fiéis defuntos, principalmente. A gente pode pensar, será que uma missa conta mais ou menos para poucas ou muitas almas? Na verdade, quanto mais almas nós rezarmos, mais atingirá, né? Porque assim como a água que é transbordada sobre um local muito seco, ela vai fazer mais efeito, assim também uma missa rezada por mais pessoas, mais efeito ela fará sobre uma multidão de pessoas, principalmente aquelas almas esquecidas, aquelas almas que muitas pessoas acabaram se esquecendo de rezar por elas com o tempo. Então, quanto mais nós rezarmos por elas, mais efeito se fará sobre elas e mais gratas elas serão a nós. Então, é muito importante nós rezarmos sim pelas almas que estão no purgatório, principalmente aquelas que estão esquecidas, pelos parentes, às vezes, que não rezam por elas, por aquelas pessoas que acabam se esquecendo de rezar por elas. É importante que nós rezemos pelas almas dos nossos fiéis defuntos, dos nossos parentes que faleceram, que nós possamos, então, ter essa consideração e essa devoção, então, às almas do purgatório. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos então falar sobre o céu, que é a visão beatífica de Deus. Espero que estejam gostando desse nosso conteúdo, desse importante livro do Padre Garrigou Lagrange. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.